Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao canal do Professor Fábio, aqui Informática Descomplicada. Peço a vocês que assinem o nosso canal, indiquem para algum amigo, curtam, para que a gente possa produzir cada vez mais material que vai ajudar vocês, tá? Quem está fazendo curso de informática, técnico, faculdade e assim por diante. Então, na aula de hoje, nas aulas anteriores, nós trabalhamos os conceitos iniciais, que é criação de variável, mensagem para o usuário, armazenamento na variável e retorno, né? A gente vai começar a fazer alguns algoritmos agora com operações matemáticas, perfeito? Então, lembrando que toda vez que eu tenho uma operação entre duas variáveis, variável, exemplo, mais variável, tá? Obrigatoriamente eu tenho que ter uma terceira variável para receber o resultado, tá? Então é diferente, geralmente quando eu faço em matemática eu falo que, por exemplo, que 2 mais 2 é igual a 4, né? Aqui não, a gente fala que a variável vai receber o resultado da operação dessa variável mais essa variável. Então toda vez que tiver esse tipo de operação, nós teremos que ter uma variável para receber esse resultado. Perfeito? Lembrando também que operações matemáticas, quando eu faço com inteiros, né? Então, se eu tiver aqui inteiro e se eu tiver real, ele vai somar, vai subtrair, vai multiplicar. Quando eu faço operação, que não dá para fazer, por exemplo, A menos B, o máximo que eu consigo usar com caractere é o operador de soma. Então, se eu tiver duas variáveis, então vamos colocar aqui V1, é uma variável do tipo caractere, e eu recebo 2. E V2 é uma variável do tipo caractere que recebe 2. E eu falo, por exemplo, que V3 vai receber V1 mais V2. Para o computador, o resultado vai dar 22, porque ele junta. Então, quando essas variáveis aqui são do tipo caractere, o único operador matemático que ele aceita é o mais, tá? Porém, ele serve só para unir uma variável na outra. Ele não serve para fazer operação, porque se eu somar A com B não vai dar C. Se eu somar arroba com parênteses não vai dar igual, tá? Então, quando a gente fala em operação matemática, se ater aos tipos de variável inteiro, que é representado por 0, né? E real, que é representado por 0.0. Perfeito? Quais são os símbolos que nós vamos utilizar? O mais, o menos, que é o hífen, o barra, que é o divisão, e o asterisco, que é multiplicação, tá? O porcentagem tem um sentido completamente diferente, né, em programação. Ele não é para tirar porcentagem, a gente vai deixar isso para uma próxima aula, mas o porcentagem eu não uso para tirar porcentagem, isso eu faço manualmente. Então, qual seria a lógica, né? Vamos supor que eu quero saber quanto é 10% de valor. Eu coloco lá que valor é 1000. E eu quero saber quanto é 10% desse valor. Então eu crio uma variável e falo que essa variável vai receber valor multiplicado por 0.1 ou 0.10, que é a mesma coisa. Aí eu vou tirar a porcentagem e armazenar na variável porce, tá? Aí se fosse 2%, 0.02. Se fosse 5%, 0.05. E se fosse 52%, 0.52 e assim por diante, tá? Então o símbolo de porcentagem ele tem outra finalidade dentro de programação. Tudo bem? Então qual que vai ser o primeiro exercício? Eu vou simular uma soma entre dois valores, tá? Que podem ser quaisquer valores. Eu vou começar com esse bem básico. Tudo bem? Então se eu tenho a soma de dois valores, eu preciso de três variáveis. Uma para armazenar o primeiro valor, outra para armazenar o segundo valor e a terceira para armazenar o resultado. E é isso que a gente vai fazer, tá? Então vem aqui, novo, né? Vamos criar aqui. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Então vou começar lá do início, né? Sempre subindo aqui. Sempre só pode ter um início e um fim o nosso algoritmo. Vou criar as três variáveis. Então a primeira variável vai ser V1 do tipo real, 0.0, tá? Vou criar aqui o V2, lembra que eu falei? Primeiro valor, segundo valor. E vou criar aqui
uma resposta, tá? Que vai armazenar a resposta da operação. Lembrando que o que eu vou fazer é a soma entre esses dois valores, tá? Independente do valor que eu digite. Então tem o V1, deixa eu pôr minúsculo, lembra que eu falei da questão do maiúsculo e do minúsculo, que tem diferença? Então vamos colocar tudo minúsculo para seguir um padrão, tá? Ou tudo maiúsculo ou tudo minúsculo. Vou fazer a interligação desse com esse com esse e desse com esse, tá? Depois que eu criei os espaços, eu reservei os espaços na memória para receber o valor, começo dando a sequência de ordens para o meu usuário. Então a primeira coisa que eu vou falar é digite o primeiro valor, beleza? E vou criar o tecladinho lá, o de leitura, né? Para ele poder armazenar o que eu estou digitando. Então vamos aumentar um pouquinho aqui para ficar legal de ver e vamos colocar V1, que é a primeira variável que eu criei. Então vamos lá, V1. Lembrando, eu preciso pedir o segundo valor, então aperta o Ctrl do seu teclado, vem com o mouse e seleciona os dois, e aí você solta o Ctrl e aperta Ctrl C, Ctrl V. E aí, vou só alterar a informação, digite o segundo valor. Então, coloquei aqui o segundo valor, coloquei aqui V2, tá? De posse aí do primeiro e do segundo valor, o que eu vou fazer? Então, vou interligar primeiro, né? Então, interligo aqui, vou interligar aqui também o segundo, e aí vou fazer a operação matemática. Lembra-se que o processo, que é a caixinha verde, ela serve tanto para criar variável como para fazer operação matemática. Então, vou colocar aqui a fórmula, que é o seguinte, resp, sinal de menor que hífen, né, como se fosse uma setinha, V1 mais V2. E vou exibir esse resultado para o usuário. Então, vou descer um pouquinho aqui e vou montar a sintaxe dentro de uma escrita. Então, coloco essa escrita aqui e vou falar o seguinte, o resultado é, dou um espacinho, vírgula, porque o que está entre aspas duplas é caractere, o que está fora é variável, então o resultado é resp. Se eu colocasse aspas duplas, ele não ia mostrar o conteúdo da variável, ele ia mostrar escrito resp, tá? E não é isso que eu quero mostrar o que tem dentro da variável resp. Então, coloco daqui para cá, daqui para cá, atingi o meu objetivo e aí, fim. Perfeito? E cheguei ao fim do meu algoritmo. Agora vamos executá-lo aqui para ver se funcionou. Então, sempre no passo a passo. Início, V1, V2 e resp, ele criou as três do tipo real aqui. Digite o primeiro valor, vou colocar 32. Digite o segundo valor, vou colocar 22. E aí ele soma, ó, quando eu pedi para fazer a operação, o resp já deu aqui 54, só que não apareceu aqui embaixo para o usuário qual é a resposta. Quando ele passar por esse cara aqui, o resultado é 54.0, porque eu criei a variável como real. Perfeito? Agora vamos supor uma segunda situação, que eu tivesse mais de uma operação dentro da mesma sintaxe. Então, como é que seria? Vamos supor que eu falasse assim, peça um valor ao usuário, tá? E execute a seguinte fórmula. Então, vamos supor que eu falasse assim, resposta recebe valor mais 34 menos 56 multiplicado por 78 dividido por 89, tá? Professor, mas tem um monte de operador aí, como é que funciona isso? Quando nós fazemos mais de uma operação dentro da mesma fórmula, nós temos a chamada priorização. O que é a priorização? É você falar, olha, primeiro você vai executar essa atividade para depois, ou essa fórmula para depois fazer a outra fórmula, tá? Na priorização segue um pouquinho diferente da matemática. Na matemática é primeiro divisão,
depois, divisão, depois multiplicação, depois subtração e só a soma no final, tá? Para que a gente não dependa do processador numérico da máquina, para que ele dê o resultado mais exato possível, em lógica de programação, a gente executa primeiro operações com mais, ao contrário, né? Menos, multiplicação e divisão. Por quê? Divisão é a única que pode dar um resultado quebrado. Então ele tende, o computador quanto mais antigo, o processador numérico dele tende a arredondar esse valor para cima. Então a gente sempre segue essa sequência. Então se eu tivesse que fazer essa operação, eu faria o seguinte: faria tudo numa sintaxe só que eu colocaria aqui, primeiro operações com mais, valor mais 34. A partir do momento que eu faço isso, como é feito da esquerda para a direita, para o computador isso aqui vira um valor só. É como se eu tivesse só um valor aí dentro, não tivesse mais nada, tá? Então isso aí vira uma coisa só. Depois eu vou fazer o que deu de resultado menos 56. Porque para o computador tudo isso aqui vai virar uma coisa só. Depois eu coloco parênteses no 78. Por quê? Isso virou um valor, que vai fazer menos isso, tudo isso vai virar um valor. E esse valor vai ser multiplicado por 78, tá? O 89 dividido por 89 não precisa estar entre parênteses. Se você colocar, funciona também, tá? Mas não precisa, porque a última operação sempre fica fora. Só que, então vamos fazer de novo, ó. Vou explicar aqui de novo. Vamos circundar primeiro operações que tem o símbolo de mais. Então eu coloco o primeiro valor mais 34. Então, só para vocês entenderem, esse valor mais 34 é como se já tivesse um valor definido aqui, por exemplo, tá? 78. Para o computador ele entende assim. Depois, esse valor que deu, menos 56. E esse bololô todo vai virar uma coisa só, tá? Eu tinha esquecido de tirar isso aqui. Depois, como eu tenho duas operações ainda fora dos parênteses, eu vou fazer o seguinte: tudo que deu, vezes 78. E ao final, o resultado de tudo isso aqui, dividido por 89, tá? Nesse primeiro exemplo, eu fiz na sequência já. Mas vamos colocar fora de sequência para ver como é que funciona? Então, eu vou mudar aqui a fórmula, tá? Eu vou colocar, por exemplo, que 78 vai ser dividido por 9, que vai ser multiplicado por valor, que é a variável que eu pedi, mais 54, dividido por 78, menos 45. Então, o que eu vou fazer? Eu vou priorizar seguindo essa lógica que eu passei para vocês aqui. Então, primeiro a gente vai colocar parênteses da esquerda para a direita nas operações com mais. Então, só tem aqui valor mais 54. Perfeito? Não tem mais nenhuma operação com mais. Aí na sequência ele fala operações com menos. Então eu coloco aqui, ó, 78 menos 45, tá? Depois ele fala em operações de multiplicação. Mas o 9, ele tá fora aqui, né? Então seria assim, ó, 9 multiplicado pelo valor mais 54, certo? Aí ele tem duas divisões, tá? Então eu posso fazer 78, como é da esquerda para a direita, dividido por tudo isso, e o resultado de todas essas operações dividido por 78 menos 45, tá? Então nunca esquecer dessa sequência. Eu vou priorizar primeiro operações com mais, depois operações com menos, depois operações com multiplicação e por fim, lembra que eu falei que a última fica sempre fora do parênteses? Então vai ser tudo isso aqui, para vocês entenderem, é a mesma coisa que eu falasse assim, 67 dividido, não vou colocar o valor exato aqui, por 23, tá? Seria mais ou menos isso. O computador entende dessa forma. Com isso, ele consegue trabalhar de forma muito mais rápida. Se eu deixar do jeito que tá, vamos ver o que acontece, tá? Como ele vai fazer da esquerda para a direita, e ele vai seguir a regra matemática, como é que ele vai fazer? E o resultado dá completamente diferente, tá? Então ele vai fazer 78 dividido por 9.
o resultado multiplicado por valor. O resultado de tudo isso mais 54, o resultado de tudo isso dividido por 78, o resultado de tudo isso menos 45. Tá? A gente tem que usar a priorização para que funcione de uma forma correta. Beleza? Eu vou dar um exemplo onde a gente vai montar uma fórmula só com esse valor e a fórmula bem basicão aqui para a gente entender. Tá? Então, opa, apareceu o canal aqui, é isso aqui que a gente precisa. Então vamos lá, ficheiro novo. Vamos começar, deixa eu aumentar aqui para vocês. Eu vou criar uma variável que vai receber o valor e a outra de resposta, tá? Então vou colocar aqui início. Vou criar a primeira variável, ambas eu vou criar reais, tá? Então eu vou criar valor do tipo real, 0.0. E vou criar a variável resp, né, de resposta, também do tipo real. Beleza? Então fiz valor e fiz resp aqui. Vamos fazer a interligação. Então interliga daqui para cá e interliga daqui para cá. Agora eu preciso pedir que o usuário digite o valor. Então o que eu faço? Eu venho aqui no de escrita e dou a mensagem na tela para o usuário. E falo o seguinte: digite um valor. Digite um valor. Pronto. Preciso guardar, fica até grande aqui, deixa eu até fazer menorzinho. Vou pegar o símbolo de leitura, né, que é o tecladinho, e vou colocar lá dentro a variável valor. Pronto, já tenho o valor para fazer a minha fórmula. Então interligo daqui para cá, interligo daqui para cá. Então vou montar uma fórmula aqui dentro, tá? Então coloquei aqui, vou montar uma fórmula. Então eu falo que resp recebe, exemplo, 54 mais valor dividido por 22 menos 44 multiplicado por 30, tá? Como é que nós vamos priorizar aqui? Primeiro, operações com mais, então 54 mais valor, sempre da esquerda para a direita. Depois, operações com menos, 22 menos 44. Depois, operação de multiplicação. Então eu coloco aqui o resultado de 22 menos 44 multiplicado por 30. E aí o resultado daqui dividido pelo resultado daqui, tá? Ah, posso colocar um parênteses? Não precisa. Se você colocar não vai dar errado, mas não é necessário, tá? Vou fazer aqui a interligação. Vou exibir qual é o resultado através de de escrita, né? Então vou falar aqui o resultado é vírgula resp de resposta, e aí atingi o meu objetivo, cheguei no fim do meu algoritmo. Então vou colocar aqui o fim, tá? E vou interligar. Vou vir daqui para cá e vou vir daqui para cá. E vou executar agora. Então vamos lá, passo a passo. Início. Deixa eu colocar para você ter uma visão, se você tiver para ter uma visão global do programa, né? Então vamos lá. Início, criou variável valor e resp, ó, criou aqui do lado. Esperou que você digitou o valor, coloquei 45. OK. Ele fez a operação, deu 0.15, fim. Beleza? Nunca esquecer essa regrinha aí, apesar que a gente vai usar poucas vezes, muitas sintaxes dentro da mesma operação matemática. Mas se precisar, você já sabe como proceder, tá bom? A gente encerra essa aula por aqui. Na próxima aula a gente já vai fazer o conceito de decisão, né? Que é quando se sim faz uma coisa, se não faz outra, até para a gente entender como é que isso funciona. Espero todos, se você chegou até aqui é porque você tem interesse em lógica de programação. Não esqueça de deixar o seu like, assinar o canal e indicar para um amigo, tá bom? Um abraço, vejo você na próxima aula. Até mais!